apresentação tem por título Trabalhadores em Grupo de Risco e o Limbo Previdenciário Trabalhista, harmonização do princípio da reserva legal e da dignidade da pessoa humana no Brasil. Autoria de Tânia Regina Silva Garcês, Déa Marisa Brandão Kubel Iuli e Gisele Beraldo de Paiva. Desde há muito tempo, o trabalhador no Brasil vivencia um relevante problema com pouca solução legal e jurisprudencial, denominado limbo previdenciário trabalhista, ou seja, tem seu benefício previdenciário cessado, mesmo com a manutenção da incapacidade laboral diagnosticada pelo médico assistente, e ao tentar retornar ao seu ofício, é impedido por ter sido considerado inapto. Em tempo de pandemia, uma nova situação emerge quando o assunto é limbo trabalhista previdenciário, já que há milhares de trabalhadores que se encontram no grupo de risco de morte pelo Covid-19 e que não conseguem um afastamento previdenciário com o chamado atestado por prevenção. Eis que não há a constatação de incapacidade para o trabalho no sentido literal do termo. Essa nova sistemática, considerada incomum, eis que inexistente na lei e de difícil discussão ainda na jurisprudência e na doutrina, traz para o operador do direito a difícil necessidade de enfrentar temas como os princípios constitucionais da reserva do possível e da dignidade da pessoa humana, sem afastar, todavia, da finalidade precípua da Constituição Federal, que é a de garantir o bem-estar e a justiça social, e sem se afastar da necessidade vital de todo o sistema estatal de estimular a economia, garantindo a continuidade da atividade empresarial e, com isso, preservando os postos de trabalho. Sob o enfoque da relação de emprego, as regras de direito do trabalho emergenciais, editadas no Brasil durante a pandemia, solucionam a situação em algumas hipóteses, dando ao empregador opções de alteração contratual que ensejam a proteção desses trabalhadores do grupo de risco, ao permitir a continuidade do trabalho em isolamento social. Citemos primeiramente a medida provisória 927 de 22 de março de 2020, que tratou de medidas a serem adotadas de maneira unilateral pelo empregador que compatibilizam o exercício laboral ou a garantia de emprego com o isolamento social necessário. Destacamos aqui então a possibilidade de adoção do teletrabalho, antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, a fruição do crédito existente em banco de horas e a antecipação de feriados, exceto os feriados religiosos que dependem aí de um acordo individual. Em seguida, tivemos a edição da medida provisória 936 de 1º de abril de 2020, que foi convertida na lei 14.020 de 6 de julho de 2020, tratando basicamente de medidas agora a serem adotadas não de maneira unilateral pelo empregador, mas por acordo individual ou coletivo. Dentre essas medidas, as que interessam a nossa temática por envolver a compatibilidade com o isolamento social, está a hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho com o recebimento pelo trabalhador do denominado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda custeada com os recursos da União. Ocorre que a MP 927 teve seu prazo de vigência encerrado em 19 de julho de 2020, e as hipóteses de suspensão contratual de que trata a MP 936, ainda que convertida na Lei 14.020 de 2020, estabeleceu um prazo máximo de 60 dias de suspensão contratual, fim do qual o retorno à atividade do trabalhador no grupo de risco torna-se a medida consequente. Assim, enfrentamos milhares de situações em que o empregador adotou todas as medidas emergenciais previstas nas normas e essas expiraram, e também situações em que, pela própria natureza da atividade empresarial, o exercício laboral torna-se incompatível com o isolamento social,
como ocorre, por exemplo, no trabalho dos idosos e das gestantes, em atividades laborais que envolvem procedimentos médicos, laboratoriais, dentre outras atividades essenciais que expõem esses trabalhadores do grupo de risco direto ou indiretamente ao Covid-19. Então, diante dessas situações em que todas as medidas emergenciais já foram adotadas, onde elas são incompatíveis com a atividade empresarial, é que temos uma situação crítica de limbo trabalhista previdenciário daquelas pessoas que estão no grupo de risco, que não possuem uma incapacidade de fato, mas são detentores de uma necessidade de afastamento preventivo a fim de evitar a contaminação. Veja então que discussão diante da pandemia que se dá sobre um prisma diferente dos trabalhadores do grupo de risco causados pelo Covid-19, que não possuem uma incapacidade de fato, mas são detentores de uma necessidade de afastamento preventivo, a fim de evitar a contaminação, trazendo as consequências deste instituto na seara humanitária e, por decorrência, na trabalhista e previdenciária. A partir dessa nova realidade extraordinária e pandêmica, antes não pensada pelo legislador, interpretar o requisito legal de falta de incapacidade laborativa para o afastamento previdenciário previsto para situações ordinárias do cotidiano e garantir direito ao afastamento por prevenção a ser assegurada pela Previdência Social é um grande desafio para os operadores do direito. O fundamento do Estado Democrático de Direito, que se baseia na dignidade da pessoa humana, deve se sobrepor ao princípio constitucional da reserva legal. Caberá ao Estado, através da Seguridade Social, em uma de suas ações, saúde, assistência e previdência social, estabelecer uma nova diretriz, priorizando o afastamento preventivo, embasado no conceito de saúde, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, consistente no completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de patologia, a fim de se evitar um desequilíbrio na relação empregado e empregador, oriunda de uma situação exógena e não provocada por nenhuma das partes. Nossos estudos visam demonstrar que existem mecanismos na legislação pátria para determinadas situações daqueles que estão no grupo de risco de morte pela pandemia do Covid-19, podendo ainda ser desenvolvidas políticas públicas a fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, do trabalhador segurado, sem acarretar um ônus insuportável ao seu empregador. Sua relevância se justifica pela necessidade de proteção e promoção de direitos humanos, previdenciários e trabalhistas, direcionada aos trabalhadores segurados, visando resguardar principalmente o objetivo número 3 da Agenda 2030, garantindo a saúde e promovendo o bem-estar destes. Conclui-se que a proteção ao trabalhador em grupo de risco é questão relevante para o Estado, como cumpridor dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e que deve adotar uma postura protetiva e preventiva, e que também há, por parte do empregador, mecanismos de cooperação com o Estado, seja para prevenção, seja para solução do chamado limbo previdenciário trabalhista em época de pandemia.